Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para obter informação sobre fé e ciência e, é claro, o diálogo entre as duas coisas. E na edição de hoje você verá o brasileiro e a ciência. Novos estudos dão indícios que nós estamos mais confiantes nos nossos cientistas e também mais preocupados com a propagação de falsas notícias. A Covid-19 e as crianças. Por que os sintomas da doença são tão diferentes nos nossos pequeninos? Impacto ambiental e a sua relação com a pandemia. Sim, existe relação entre as duas coisas e nós vamos explicar os detalhes hoje, você não pode perder. E você também não pode perder a nossa entrevista com o doutor Mauro Tamesawa. Nós convidamos ele, que é professor na Universidade Positiva no Paraná, de infectologia, para nos explicar detalhes sobre cada uma das etapas da produção de vacinas para essa crise. Fique por dentro, nós começamos o nosso noticiário agora. O brasileiro e a ciência. Se você tem aquele amigo ou aquele parente que desconfia das coisas mais estabelecidas da ciência, das coisas que são mais senso comum, consenso acadêmico, e está sempre desconfiando de cientistas mal intencionados e é propenso a teorias da conspiração, acredite, você não está sozinho. E quando eu digo que você não está sozinho, não é só porque outros brasileiros passam pelos mesmos apuros em reuniões familiares ou em jantares com os amigos. Não. Isso é um fenômeno global. Isso mesmo, eu disse global porque todo mundo sabe, a Terra é sim um globo. O Instituto Gallup, no ano passado, em 2019, fez um estudo que mostrou que a confiabilidade do cidadão comum com a ciência e os cientistas não anda lá muito bem das pernas. Aqui no Brasil, 73% dos entrevistados disseram desconfiar da ciência e dos resultados das pesquisas científicas. Enquanto isso, em outros países em que a taxa de educação é alta, como Japão e França, esses números também ficaram ali na casa de 70%, entre 70% e 80%. Quer dizer, bastante desconfiança em relação à ciência. Embora a pesquisa seja quantitativa e não qualitativa, então a gente não saiba exatamente quais os motivos que levam as pessoas a ter toda essa desconfiança. Um motivo a gente tem para comemorar, e essa é a boa dose de notícias alegres para a edição de hoje do Destaque ABC2. Em relação a essa pandemia, parece que as pessoas estão mais dispostas a ouvir o que a ciência tem a dizer. Claro, quando o nosso pescoço está em jogo, é claro que a gente vai querer ouvir a voz do especialista. Então, numa nova pesquisa esse ano, feita em abril, esses números mudaram bastante. Pelo menos quando se pergunta entre confiar na voz do cientista ou na voz dos agentes políticos que propõem políticas públicas para a resolução da crise pandêmica que nós enfrentamos, no aspecto global, nós tivemos 85% das pessoas respondendo que preferem confiar na ciência e nas pesquisas científicas. E no Brasil esse número foi ainda mais alto. 89% das pessoas preferem as informações científicas àquelas produzidas pelos políticos, o que é excelente notícia. Também vimos um aumento de mais de 70%, um registro de mais de 70% das pessoas preocupadas com a propagação de fake news, falsas notícias. O lado um pouco preocupante dessa história é que se nós temos aí mais de 70% das pessoas preocupadas com as fake news, mais de 40% delas, quase metade, não tem muita ideia de onde procurar as melhores informações, as informações fidedignas. Por isso, é mais do que necessário que você fique sintonizado aqui no canal do YouTube da ABC2
Cristãos na Ciência, mas também nas nossas redes sociais e no site cristãosnaciencia.org.br, porque ali você encontra informações, inclusive sobre como lidar com as fake news. A gente tem um texto recentemente publicado lá sobre falsas notícias, como se prevenir, então dê uma olhada também no nosso site e nas nossas redes sociais. Crianças e a Covid-19. Desde o início da pandemia, nós temos tido muita diferença em como a doença atinge adultos, pessoas mais velhas, nos grupos de risco e também as crianças, que inicialmente nós pensávamos não sofrer nada ou quase nada com esse novo vírus, o SARS-CoV-2, esse novo coronavírus. Conforme a doença foi se espalhando e nós tivemos mais informações, agora nós já sabemos que sim, existem consequências, pelo menos para algumas dessas crianças. E se eventualmente surge desconfiança a respeito da ciência sobre as informações e a legitimidade dos dados que ela propaga, muitas vezes é por não entendermos que diante de situações como essa do coronavírus, nós temos um alto índice de transitoriedade das informações. A gente ainda está descobrindo muita coisa. E uma das coisas novas que nós descobrimos é que, sim, existem alguns problemas novos relativos aos sintomas das crianças que contraem o SARS-CoV-2, entre eles a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. É um nome longo e difícil que eu até tive que ler aqui para conseguir reproduzir, mas é uma nova síndrome aparentemente exclusiva de crianças que requer internação, mas dificilmente leva a óbito, mas que requer internação e, portanto, atenção. Em lugares onde a doença se espalhou bastante, os pediatras observaram essa síndrome multissistêmica. No caso de Nova York, há pelo menos 82 casos confirmados e um óbito. Existem motivos para essas diferenças no corpo. Alguns pediatras dizem sobre a diferença do sistema imunológico da criança que ainda está em formação e que para esse sistema imunológico qualquer vírus, e não apenas o novo coronavírus, é novidade. E, portanto, os sistemas imunológicos das crianças respondem, às vezes, muito melhor do que adultos e, às vezes, pior, desenvolvendo novos sintomas, novas síndromes, como é esse caso aqui, uma nova ameaça, mas felizmente uma ameaça que leva a poucos ou quase nenhum óbito, embora requeira atenção. Portanto, atenção com os pequeninos também, atenção com as crianças, já que agora nós temos essa nova constatação de que o SARS-CoV-2 não é inofensivo, mas pode causar sim alguns problemas para os nossos pequeninos. Preservação ambiental e a pandemia. Sim, existe relação entre as coisas e ela é bem clara, mas para a gente poder explicar isso, precisa acompanhar a gente passo a passo. E talvez o primeiro ponto que seja importante a gente explicar é algo que muitas vezes encara o tal do ceticismo com a ciência, mas que não é justificado porque é consenso para todos, que é a conservação das espécies. Inclusive, recentemente agora, a gente teve uma publicação na PNAS, a revista prestigiadíssima, de que a extinção dos vertebrados está se acelerando, o que é um problema grande, inclusive para a economia, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas mesmo que a gente não tivesse essa notícia de que vertebrados estão se extinguindo com maior velocidade, a taxa atual já é muito preocupante. Nos últimos 100 anos, nós perdemos 543 espécies, algo que normalmente demoraria 10 mil anos, segundo essa mesma pesquisa, para a gente perder. Então, é bastante preocupante. E só para você ter uma ideia do impacto econômico disso, para aqueles que ficam pensando, poxa vida, quem fala em conservação de espécies é só quem está querendo ver o bichinho na natureza. Não, vamos falar de economia um pouquinho.
Se a gente estiver falando, nem vamos falar de vertebrados, vamos falar de um animal menor, vamos falar de um artrópode, de um inseto, a abelha. A extinção das abelhas, que tem o seu número diminuído a cada ano no continente americano, para os Estados Unidos, a extinção das abelhas provocaria um prejuízo da casa de 15 bilhões de dólares. Sim, 15 bilhões de dólares, caso as abelhas fossem totalmente extintas. Então, existe também impacto econômico. Nós sabemos que a conservação das espécies é algo que nós temos falhado em grande medida. Nós temos novos números dizendo que nós temos falhado nisso também. E isso sim tem relação com a crise que nós vivemos hoje com a Covid-19. Porque nós sabemos que esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus que saltou de animais silvestres para seres humanos. Em outras palavras, cada vez que nós ferimos o habitat de animais silvestres e estamos em maior contato com animais que nós não tínhamos contato prévio, aumenta a probabilidade de que tenhamos problemas com vírus e bactérias e outras doenças que são naturais a estes organismos, a vertebrados que estão distantes do convívio humano, mas que agora, com o convívio próximo de seres humanos, essas doenças saltam para a humanidade. E, portanto, existe uma relação clara entre conservação de espécies e conservação da vida humana. O Dr. Gerardo Ceballos, que estava à frente desse estudo que foi publicado na PNAS, ele diz, inclusive, que a preservação ambiental é uma excelente vacina, da qual nós abrimos mão a nos aproximarmos tanto de tantas espécies selvagens sem o devido cuidado. Mas, para falar de vacinas, essas que nós mesmos, seres humanos, produzimos, os seus riscos e as eventuais implicações de pesquisas nessa área, nós trouxemos hoje para o nosso programa Destaque ABC2 o Dr. Mauro Tamessawa, ele que é professor da Universidade Positivo, no Paraná, de infectologia. E então vamos à nossa entrevista. Então, para conversar sobre desenvolvimento de vacinas, nós temos hoje aqui o Dr. Mauro Tamessawa, que é professor de infectologia lá na Universidade Positivo, no Paraná. Dr. Mauro, muito obrigado por nos receber, atender a nossa solicitação de entrevista e também compartilhar um pouco conosco a respeito desse tema. Para começar aqui a nossa conversa, doutor, eu queria saber um pouco como que anda o seu cotidiano dando aulas, o seu cotidiano na universidade depois que essa pandemia começou, o que mudou para você, quais têm sido aí os desafios e as suas expectativas, como que estão as coisas, doutor? Olá, Vitor, obrigado pelo convite aí, sempre um prazer conversar com você. Então, a mudança agora é que basicamente na universidade está sendo tudo online, por enquanto, o que atrapalha um pouquinho a questão didática, principalmente porque é um curso de medicina que envolve pacientes. Então, se você está só no ambiente mais teórico, isso prejudica um pouquinho. É meio ruim também você não estar ali perto do aluno, ali até para ter o feedback dele, para ver se ele está entendendo algum assunto, porque às vezes você entra em assuntos um pouco mais difíceis, mais complexos e novos para o aluno, e às vezes aquele feedback visual que você vê na carinha dele, assim, que ele não está entendendo nada, que você está indo muito rápido, também atrapalha um pouquinho na questão das aulas. Mas o principal ponto é a questão do distanciamento dos pacientes. Isso, você está lá no hospital com os alunos, né, e atendendo os pacientes e vendo os pacientes ali junto com eles. É uma coisa que é diferente, você está ali no ambiente sozinho, agora, às vezes, tendo que usar todo o equipamento de proteção, que é horrível, você tem que ficar com aquela máscara, ficar com macacão, tudo fica quente, para respirar é ruim, você fica por horas ali.
é tudo esquisito, né? A vida está meio esquisita, tanto dentro quanto fora do hospital, tanto dentro da sala de aula, fora da sala de aula agora, que é mais no ambiente online. Então, tudo isso é um pouco diferente, mas a gente está se adaptando. Eu talvez não sei se no futuro a gente não vai implementar, por exemplo, aulas teóricas, que já tem uma premissa mais distante mesmo, só no ambiente online, e só deixar as aulas práticas para ser ao vivo, porque isso talvez economize dinheiro e espaço, enfim, um monte de situações aí que a gente tem. Então, isso talvez seja uma coisa positiva para o futuro, mas no geral é esquisito. Pelo menos a gente tem que se adaptar, né? Tá dando mais trabalho até na preparação da aula, porque antes era mais simples, você já tinha os pacientes que você ia ver com os alunos, você pegava ali os pacientes da aula e já fazia. Agora não, agora você tem que pensar ali, procurar um caso clínico, etc. É um pouco diferente, e para o aluno entender. São novos desafios, né? São novos desafios, né, Mauro? E entre esses novos desafios, a gente tem esse desafio de produzir uma vacina em tempo recorde. Eu acho que nós que somos leigos na área de farmacologia, de medicina, de produção de medicamentos, de vacina, etc., acho que poucas pessoas tinham noção de que vacina era uma coisa tão demorada para se desenvolver. Né? E que agora a gente está vendo uma produção bastante acelerada, né? E eu acho que ainda tem muita gente que não percebe que ao prometermos ou ao termos a esperança de uma vacina logo, o tamanho da pressão que a gente está colocando nesses pesquisadores, porque geralmente demoraria muito mais para se produzir. Você podia explicar para a gente como que funcionam essas etapas da produção de uma vacina? Por que uma vacina normalmente seria um processo mais longo, e quais são as etapas que a gente está queimando para produzir essa vacina da Covid-19 mais rápido, se é que vamos conseguir fazer isso? Bom, a vacina, por uma premissa básica, que é de que você vai fazer uma intervenção em uma pessoa saudável. Então, você não vai fazer em alguém doente que está morrendo ou que está com algum problema de saúde. Então, você vai fazer em alguém que está perfeitamente saudável, uma intervenção. Por isso que a vacina precisa ser tão estudada do ponto de vista de segurança. Então, a segurança de uma vacina tem que ser muito superior à segurança de um remédio, por exemplo. Porque você vai fazer para talvez toda a população da Terra, então você vai fazer 7 bilhões de doses, 7,7 bilhões de doses, o que vai ser, se você tiver um evento adverso, se aconteça um para cada 10 mil, um para cada 1.000 pessoas, um evento adverso grave, isso tem que ser avaliado, e essa vacina talvez não seja viável para você, porque você vai fazer em 7 bilhões. Se você tiver um a cada 1.000, você vai ter milhões de pessoas com um evento, o que, né, não é aceitável do ponto de vista médico, né? Quando a gente fala de evento adverso, a gente está falando de um eventual efeito colateral ruim na pessoa quando ela toma aquela vacina. Isso, um evento ruim, bem ruim, porque, claro, febre, mal-estar, náuseas, vômito, tudo isso, dor no corpo, é uma coisa que é comum e que deve acontecer aí em até 50% dos casos, né, de quem toma a vacina. Mas isso são efeitos adversos que duram pouco tempo e que não são graves, no geral, só é um mal-estar ali. Mas, por exemplo, um evento que, sei lá, leve a pessoa a um internamento, leve a alguma doença grave, que possa até levar ela a óbito, isso tem que ser muito bem avaliado, para que você não faça e que dê problema. Outra coisa, por exemplo, teve uma vacina que foi a vacina da dengue, que ela a princípio funcionava ali, só que não tinha sido visto que ela funcionava para quem já tinha tido dengue, porque dengue tem 4 serotipos, então se já tinha tido uma vez, aquela vacina ajudava você contra os outros serotipos. Mas se você não tivesse nunca tido dengue, a vacina é prejudicial para você. Porque aí quando você pegar dengue pela primeira vez, a apresentação da dengue pode ser muito mais grave, até letal. Então, foi um exemplo de uma vacina que que tinha um evento que era relacionado à própria doença, uma interação em relação à doença. E por isso que foi um certo fracasso essa vacina, embora ela seja usada, mas você tem que usar só em quem já teve, tem que ter confirmação de que a pessoa teve dengue. Então, tudo isso leva a preocupações em relação à vacina do coronavírus, porque você precisa ter certeza de que aquilo não vai, por exemplo, prejudicar um quadro futuro de coronavírus, que a vacina vai ajudar
o vírus a fazer um quadro mais grave, como aconteceu no caso da dengue. Então, as preocupações de segurança são muito intensas e por isso que as vacinas são muito avaliadas em relação a isso. Claro, em relação à eficácia também, mas a parte de segurança da vacina é algo, assim, que é essencial. Então, a etapa da vacina, basicamente, é assim, para responder mais objetivamente a pergunta. Você primeiro vai testar em animais, né, modelos animais, avaliar se ela vai ter alguma eficácia em modelos animais. Depois vai partir para testes fase 1, que seria testes em humanos, que vai avaliar mais a segurança. E você vai testar só em pessoas jovens e saudáveis. Isso é para avaliar se não tem nenhum efeito colateral mais grave, alguma coisa que já é visível, e também serve para você ver a quantidade de anticorpos que a pessoa produz, se ela vai gerar anticorpos para aquela determinada doença, em níveis aceitáveis, tá? Então, essa é a fase 1. Depois vai para a fase 2, que você vai avaliar, além disso, dosagens mais adequadamente, você vai avaliar efeitos adversos e também vai avaliar um pouco da eficácia da vacina. Nessa fase, você normalmente vai comparar, às vezes, até com placebo, então você vai colocar pessoas doentes, vacinadas, e vai ver, e pessoas não vacinadas, vai ver quantas vão ficar doentes ou não, ao longo de anos, às vezes. Por isso que essa parte leva muito tempo, porque você precisa que a pessoa fique doente, ou não, né? Mas que você tenha um número suficiente de pessoas com contato com a doença, para ver se ela vai ser protegida ou não em relação a quem não tomou vacina. Então, vamos supor que você fez uma vacina contra a gripe, e você faz um outro grupo que não tomou vacina da gripe. E daqui a um ano você vê quantas pessoas que tomaram a vacina ficaram doentes e quantas que não tomaram a vacina ficaram doentes. Se você tiver uma proteção maior no grupo de vacina, ela tem algum efeito benéfico, né? Então, você daí vai ter que avaliar o quão benéfico é, etc., efeitos adversos. Essa fase está sendo... pode ser pulada, assim, parcialmente, porque as pessoas estão fazendo um challenge, né? Human challenge, que seria você dar a vacina e você contamina a pessoa propositadamente. Então, ao invés de esperar a pessoa ficar doente ao longo do tempo, que leva muito tempo, você vai lá e contamina a pessoa propositadamente para ver se a vacina funciona. Isso vai salvar anos, talvez, de observação, né? Se você não fizer. Só que isso tem um dilema ético, né? Porque isso já é feito em algumas vacinas, em teste de algumas vacinas, só que quando você tem uma doença que não é letal, ou uma doença que até pode ser letal, mas que você tem um tratamento eficaz e comprovado. Nós não temos nenhuma dessas duas situações com a Covid. Ela pode ser letal, como a gente está vendo, e ela não tem nenhum tratamento efetivo que salve a pessoa seguramente. Então, e assim, a gente está testando mais de 100 vacinas atualmente. Se você fizer isso com todas as vacinas, você pode ter um grande número de eventos tristes aí. Você pode ter óbitos de pessoas que se dispuseram a participar desses testes, e às vezes até num número bastante indesejável. É disso que a gente... Exatamente. Porque a gente não está pensando em uma vacina só, está pensando em 100 grupos que querem fazer vacina. Sim. Se todos os grupos pegarem e recrutarem pessoas, você vai ter um número de milhares de pessoas, você vai precisar testar em milhares de pessoas a vacina. Sim. Então, isso pode levar... E muitas pessoas talvez morram em vão, porque a maioria das vacinas não vai funcionar. Por isso que estão testando 100 vacinas aí, porque a maioria delas não vai funcionar. Então, elas vão morrer por algo que não valeu, assim, né? Então, isso que é esse dilema ético. Ainda não foi feito em nenhum humano, pelo menos não documentadamente, que você infectou propositadamente por coronavírus ali para avaliar a eficácia, né? Então, se você fizer isso em larga escala, isso há dilemas éticos, mas que vai avançar a pesquisa em alguns anos com essa atitude. Uma outra coisa que nessas etapas que você explicou agora e que eu fiquei com uma certa dúvida entre essa etapa dos testes em animais e nós passarmos para os testes dos humanos, eu, com o olhar de leigo, fiquei com a impressão
e posso estar equivocado, que essa etapa também foi, eu não sei se acelerada, mas ela foi muito rápida, foi muito veloz. A gente já tem registros de março, abril, algumas dessas empresas e universidades já fazendo testes em seres humanos. Isso também foi acelerado ou é só uma impressão minha? Não, foi acelerado também. Normalmente você fica meses ali testando, fazendo várias. É um processo bem mais lento. Agora tudo está sendo super rápido, até porque tem interesse, tem, digamos assim, você pula um pouco alguns perfis, né, de segurança ali, tudo mais, para já ir testando em humanos. Por isso que as pessoas são voluntárias ali, até para ver a questão de... Também teve a vantagem de já ter algumas vacinas que estavam em estudos para outros coronavírus, como SARS e MERS. Então, isso também facilitou que já tinha alguns trabalhos preliminares desses outros vírus que você pode adaptar daí. Então, mas sim, com certeza a gente tem avançado rapidamente aí, numa escala que preocupa um pouco algumas pessoas, eu sou uma delas, que fica um pouco preocupado com esse avanço tão rápido, para a questão de segurança, principalmente, porque aquilo que eu falo, você vai dar lá 7 bilhões de doses de uma vacina. Se você não tiver as devidas precauções, seguranças, estudos, isso pode ser um evento catastrófico, não só do ponto de vista de causar algum mal mesmo, mas se aquilo não funcionar, ou aquilo for até prejudicial em algum aspecto, uma outra vacina que venha a surgir, que seja de fato mais efetiva, vai ter um apoio popular muito ruim e adesão das vacinas. Já existe uma certa resistência à vacina. Sim. Nos círculos onde as teorias da conspiração reinam, né? Então, a resistência às vacinas já é uma coisa que existe por parte de algumas pessoas. Aliás, é histórico, né? Na história das vacinas, isso sempre aconteceu. Sim. Sempre houve uma resistência à ideia de vacinação. No nosso caso brasileiro, a gente tem a ideia... Assim, Oswaldo Cruz, assim, é bem documentado que nós enfrentamos um problema de negação da vacina, e aí se você tem um evento adverso dessas proporções, assim, fazendo a matemática, deixa eu ver se a minha conta matemática tá certa, Mauro, aí você me corrige, mas pensando de maneira banal aqui, que eu tenho 7 bilhões de aplicações, porque eu estou falando de 7 bilhões de pessoas, e aí se eu tenho, vamos dizer, 7 bilhões, 10%, 700 milhões, 1%, 70, 0,1%, 7 milhões de pessoas. Se 0,1% das pessoas que recebem a vacina tem um efeito muito adverso, estou falando de 0,1%, um percentual, entre aspas, baixo. Mas estou falando de 7 milhões de pessoas muito prejudicadas, é um número muito alto de pessoas. É o número de judeus, mais ou menos, que o nazismo matou. Vamos fazer uma comparação bem esdrúxula, bem babaca, mas que é um evento para mostrar como um evento que prejudica ou que mata 6 milhões de pessoas fica marcado na história, não tem como não marcar. Sim. Então, se a gente introduz uma vacina sem os devidos cuidados, a gente pode introduzir um problema dessas proporções. Sim, você pode ter um evento terrível. Então, é necessário bastante segurança e testes para você avaliar esses efeitos, e ter efeitos, às vezes, a médio prazo, como teve algumas vacinas que tiveram relação com uma doença chamada Guillain-Barré, que faz uma desmielinização do cérebro, né, trocando em miúdos de maneira mais simples, que é por uma reação autoimune, então, que leva a paralisias, etc. Então, são eventos que também não são letais, mas que prejudicam a qualidade de vida da pessoa absurdamente. Então, que também não seria nada agradável você ter isso, uma porção, nem que seja 0,1%, ou nem que seja 0,001, sei lá, 700 mil, 500 mil pessoas. É muita gente para você ter isso. Então, o perfil de segurança tem que ser muito intenso. O perfil de eficácia também vai ser um pouco prejudicado. Por mais que você teste em pessoas e você exponha ela ao risco de contrair a doença, você vai testar provavelmente mais em pessoas jovens e saudáveis, o que vai ser um pouco diferente de pessoas idosas, com doenças prévias, etc. Então, você vai adiantar um pouquinho, porque eu acho que o Comitê de Ética jamais aprovaria, pelo menos eu não consigo imaginar isso, aprovar você infectar propositadamente um idoso com comorbidades que tem um alto risco de morrer.
E Uhum. daí isso vai prejudicar um pouco também o perfil de segurança da vacina, que vai ser feita às pressas, vamos Certo. colocar assim. Então, você vai testar em jovens, saudáveis, etc. Nesses, no princípio, talvez fique bem, fique tudo tranquilo. Mas como é que vai ser o efeito e até o benefício da geração de anticorpos num perfil diferente? E a Tá. gente não vai ter, talvez, essa resposta de maneira tão... Você vai ter, talvez, ali mais in vitro, que seriam anticorpos do exame de sangue. Só que esses anticorpos, eles não garantem que você vá desenvolver imunidade. Tá? Você precisa... Porque o sistema de defesa humana é muito complexo. Então, não é só você ter anticorpos. Tanto é que a gente tem várias doenças, para ficar fácil para o telespectador entender, várias doenças que você tem anticorpos, mas aquilo não defende você contra o vírus. Por exemplo, HIV, você tem anticorpos, a pessoa que pega HIV tem anticorpos a vida toda, só que aquilo não protege ela do vírus, que o vírus consegue vencer essa defesa. Herpes vírus, tem vários tipos de vírus que você tem ali anticorpos e não consegue, que não defende necessariamente. Então, você precisa ter anticorpos que neutralizam o vírus. Certo. E isso também não tem sido alcançado em todas as vacinas. A gente vai falar um pouco melhor das vacinas especificamente ali. Mas mesmo que você tenha o anticorpo neutralizante, você tem que ver por quanto tempo ele fica. Porque às vezes ele pode ficar, sei lá, um mês. Daqui a um mês você já perdeu essa proteção. Então você vai gastar bilhões de dólares, porque se você fizer 7 bilhões de vacinas, sei lá, custar 10 dólares cada uma, vai sair 70 bilhões de dólares, fora distribuição, tudo, aplicação. Estamos falando aí faixa de 100, 200 bilhões para um mês, que talvez funcione. Então, tudo isso é complicado, né? Eu vejo. E você pular etapas. Desculpa, continua. Não, você pular etapas, né, de tempo de observação, porque uma das pontos principais dos trials é você observar a duração da proteção, por quanto tempo fica. E se você adiantar para, sei lá, setembro, agosto, você vai ter uma observação de 2 meses. Talvez 2 meses fique, só que daqui a 4... O que acontece? Você não sabe. Então, você escalar isso de uma maneira tão rápida, os efeitos adversos também, a parte de segurança. Eu, assim, vendo... Se uma vacina sair em setembro, eu provavelmente não vou tomá-la, assim, até ter mais dados sobre ela. Inicialmente, assim, talvez... A menos que o resultado, assim, me convença muito, né? Tem que ser uma coisa muito fora do normal. Mas o que eu estou vendo atualmente, eu não vejo essa situação de segurança, de eficácia, etc., que justifique algo tão precipitado, assim, em termos de segurança, de eficácia, de todas as situações, né? Diante disso tudo, professor, tem duas coisas que eu, assim, meio que olho e eu tiro de lição. Primeiro, como nós somos capazes, como humanidade, ao longo do século XX, principalmente, desenvolver mecanismos de segurança para que a gente não tenha esses problemas todos. Então, o pessoal que é conspiracionista contra a vacina tem que assistir isso que você acabou de falar para perceber o quanto ele está sendo protegido pelos mecanismos de segurança que estão hoje válidos, porque se não tivesse, a gente poderia estar entregue ao caos, ou a gente poderia ter sido Sim. entregue ao caos em outras oportunidades, em oportunidades anteriores. Então, existem mecanismos hoje no lugar que permitem que a gente confie nas vacinas. Esse é um ponto. Né? O segundo ponto é que me parece que o que a Covid-19 instaurou foi um caos de tamanhas proporções que isso faz com que a gente deseje soluções mais fáceis do que a gente deveria desejar, e aí a gente se coloca em situações de risco. Seja se colocar em situações de risco no que diz respeito às políticas públicas de confinamento, etc., etc., ou então de um desejo acelerado de cura ou de prevenção, como é o caso da vacina, né? Então, tanto no caso das interações medicamentosas, de possíveis medicamentos que a gente ainda não sabe qual a real eficácia, que a gente acaba correndo risco por causa disso, né? Uhum. Quanto no desenvolvimento acelerado e eventual distribuição de uma vacina que não tenha passado
pelas etapas de segurança que você mencionou. Uhum. Agora, esse desenvolvimento de anticorpos que você colocou, Mauro, que ele não necessariamente faz com que a gente vença a doença, né? Como é o caso da síndrome da imunodeficiência adquirida, como é o caso do HIV e da AIDS, que ataca precisamente o sistema imunológico, Uhum. né? Me leva a uma outra pergunta, que é a seguinte: desenvolvi anticorpo. Ele é eficiente, mas não sei durante quanto tempo. E ele é eficiente contra aquela variedade de coronavírus. Agora, vírus é uma coisa que tem mutação acelerada. Nesse caso específico, as mutações de SARS-CoV-2 são aceleradas o suficiente para que a gente fique preocupado. O desenvolvimento de uma vacina pode ser retardado ou mesmo inútil por causa dessas mutações. A gente deve ficar preocupado nesse sentido. Então, diferente do HIV, o HIV há 30 anos procura-se uma vacina. E até hoje não conseguiram nada a respeito. Porque o HIV ele é um vírus que tem uma taxa de mutação extremamente grande. É absurdo, assim. É muito maior do que até da própria gripe, que é um vírus que já tem uma mutação extremamente grande. A gente tem que trocar de veículo de vacina todo ano, porque o vírus todo ano é diferente. O coronavírus, ele não tem essa taxa tão rápida de mutações quanto, por exemplo, o HIV, que, sei lá, cada semana você pode ter uma variedade diferente. Mas ele vai ter, sim, com certeza, mutações futuras que podem inutilizar a vacina que você fez. Então, talvez o futuro seja parecido com o da gripe, que você vai ter que tomar uma vacina diferente todo ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, que é o que se imagina que a imunidade dure no coronavírus. Claro que a gente não sabe isso ainda, isso é uma coisa que é por especulação, porque a doença não tem nem 1 ano de evolução, tem 6 meses. Então a gente ainda não tem esse dado, porque a gente não tem tempo suficiente de doença para saber o quanto que a imunidade vai durar. Mas pensando em SARS-1, ou mesmo o MERS, é em torno de 2 anos de proteção. Então, pensando aí, ou nos outros coronavírus, que são mais comunitários, aí, que fazem resfriado na gente, dura 18 meses, então seria algo perto de 1 ano a 2 anos, seria uma estimativa razoável de se fazer em relação a quanto dura a imunidade da pessoa que pega a doença. Então você vai ter isso, a imunidade vai durar 1 a 2 anos, e as mutações seriam um problema, sim, mas você também pode, se você já tiver o veículo, se já tiver uma vacina aprovada em termos de segurança, só você trocar ali uma pecinha ou outra, né? Não é tão difícil fazer isso assim como a gente faz com o vírus da gripe, e você vai conseguir fazer uma vacina diferente a cada vez que você necessitar, a cada 2 anos, a cada 3 anos, ou quando tiver uma mutação que for emergente, você identificar isso, você fala, opa, está circulando agora um novo tipo de coronavírus e vai precisar de vacinar geral aí com... Então, por isso... é possível fazer isso. Perdão. Não pode falar. Não, imagina. Então, é por isso, então, que aquelas pesquisas que já vinham sendo feitas para outros coronavírus já estão num estágio um pouco mais avançado, por causa dessa explicação, essa analogia que você fez, de você trocar peças do carro, então já tem o carro meio montado, então só precisa montar a metade que está faltando. É mais ou menos essa. Isso ajuda. Isso ajudou bastante no desenvolvimento de algumas vacinas aí que estão em estudo, né? E aí, quando a gente tem essas vacinas que, pelo menos aparentemente, são mais promissoras, me corrija se eu estiver errado, pode ser que essas acelerações de etapas sejam menos arriscadas, porque a gente já sabe, por exemplo, eu já sei que essa vacina tem uma possibilidade maior de dar certo. Então, talvez seja menos antiético eu fazer um recrutamento voluntário de alguém que tope pegar a doença. Talvez a gente possa operar dessa maneira, que em outras circunstâncias seria totalmente antiético, mas numa circunstância como uma pandemia dessa proporção, a gente tem que colocar as coisas na balança e tomar decisões difíceis. Sim. É bem complicado essa história de
recrutar pessoas saudáveis, ou pessoas para se contaminarem, mas assim, como a vacina mais efetiva seria ok, o duro é que se você vai precisar ter um grupo controle, que não vai receber vacina, ou a menos que eles pulem isso, falem não vai ter grupo controle nenhum, vai ser só avaliando a eficácia, porque aí é um pouco diferente e perde um pouquinho a força do estudo, mas claro, pensando nas questões éticas, talvez seja o jeito. O duro que também você não sabe se a vacina vai funcionar efetivamente, mas enfim, porque daí, sem o controle, você não sabe se aquela quantidade de vírus que você injetou na pessoa que você inoculou foi suficiente para infectar. Você vai ter várias questões em relação a efeitos adversos que você não vai responder direito sem um grupo controle que não tomou vacina. Exato. Você não vai ter um comparador, você vai falar, pô, mas esse efeito adverso foi da doença, foi da vacina? Então, por isso, quando a gente fala de grupo controle, também para eventuais medicamentos contra qualquer doença, né? Mas agora que isso virou assunto de primeira ordem, que se fala em jornal nacional, né? Quando a gente fala de grupo controle para eventuais medicamentos contra a doença, isso é tão importante, que você fala, mas a minha tia tomou um medicamento tal e sarou, mas a gente não sabe se ela sarou por causa daquela... Sim, do remédio ou por causa que a doença evoluiria assim de qualquer jeito, né? O grupo controle é extremamente importante. E aí eu sou levado para aquelas vacinas que estão mais adiantadas nesses processos de pesquisa e de descobertas, e até algumas delas de acordo com entidades governamentais bastante promissoras, no sentido de fabricação e até distribuição. A gente está falando da Moderna nos Estados Unidos, Oxford no Reino Unido, e tem também uma vacina em desenvolvimento na China. A gente já sabe a respeito delas, a gente deve ficar animado com esses desenvolvimentos, ou por enquanto é hora de simplesmente sentar, esperar e ser um pouco cético? Bom, a gente sempre tem que ser cético em relação a vacinas, né? Ou a qualquer tratamento, até que ele tenha uma comprovação bem segura, né? Porque você sempre tem que desconfiar das coisas em relação à ciência. Um cientista é basicamente uma pessoa que é sempre desconfiada, senão ele não é um bom cientista. Ele precisa sempre estar ele não pode acreditar em qualquer coisa que surja na natureza. Ele tem que comprovar aquilo que ele está falando ou aquilo que a outra pessoa está falando. Tem que ser reprodutível. Em relação vou começar com a Moderna, né? Eu sempre que eu vejo, claro que é uma coisa de opinião, né? Mas sempre que eu vejo um CEO ou sei lá, um presidente começar a fazer muito marketing antes de soltar dados, publicar dados, etc., eu já fico um pouco pé atrás em relação àquilo, né? E foi exatamente o que aconteceu com a Moderna. O cara jogou um monte de ações no mercado, ali subiu, o cara anunciou lá que tinha uma vacina promissora, mas não publicou até hoje, pelo menos até onde eu saiba, não tem dados publicados, foi mais entrevista, alguns comentários que você vê numa reportagem de jornal e não numa revista científica. Mas o que eles soltaram? Até agora, o que eu li foi que eles tinham 45 participantes que foram esses voluntários aí, que foram só para testar a segurança, né? E avaliação de anticorpos da vacina. E desses aí, apenas dos 45, apenas 8 desenvolveram anticorpos neutralizantes. Ainda assim, isso não garante que a pessoa não vai ficar doente, tá? Mas já é um passo. Só que, veja, 8 de 45, então não é 100% nem de fazer anticorpos, que seria a etapa mais rudimentar do processo de vacina. Então não é nada, assim, de outro mundo. Essa vacina, por enquanto, né? Assim, os dados que eles falaram, eles nem publicaram numa revista científica, foi só um anúncio ali para subir ações, talvez, não sei, isso daí é uma opinião porque os não publicaram os dados. Então, isso que chama atenção. Foi muito mais especulação do que dado científico mesmo. E o que eles publicaram não me gerou nenhum ânimo excessivo por 8 de 45 terem gerado anticorpos neutralizantes, que eu repito, sem eles a chance de funcionar é quase nenhuma, mas 8 só funcionando, não sei nem se desses 8 quanto que vão proteger mesmo da doença.
Não sabemos. Então, ainda está muito precoce para você falar que ela vai funcionar. Em relação à vacina de Oxford, ela já é aí uma que é um pouquinho melhor em termos de dados, porque ela testou pelo menos em macacos, e nos macaquinhos ela conseguiu ter resultado alguma coisa, né? O que aconteceu nos macaquinhos? Os macaquinhos, eles ficaram doentes, a vacina então não protegeu 100% da doença, todos ficaram doentes, pegaram a infecção, mas aqueles que tomaram a vacina não tiveram um quadro pulmonar grave, não tiveram um quadro pulmonar mais... então seria uma vacina mais de atenuação da doença. A gente tem algumas desse tipo de vacina que não serve para prevenir 100% a doença. Por exemplo, a da tuberculose é um exemplo clássico, né? Que você faz a vacina para que você não tenha uma forma mais grave da tuberculose, não que você não tenha tuberculose. Então, a princípio, essa vacina de Oxford, no macaquinho, preveniu ele de ter o evento ali no pulmão, pelo menos de uma forma mais grave, com carga viral menor no pulmão do que quem não fez. Mas, assim, você fez só em macaco, a gente não tem essa certeza se isso vai funcionar em humanos, e a pessoa fica doente. Claro que daí talvez ter uma gripe mesmo, né? Vai ter um quadro mais de respiratório alto, porque no nariz, na orofaringe, essas coisas, não mudou nada. Quem vacinou, quem não vacinou, teve a mesma quantidade de carga viral no nariz, o quadro nasal, febre, essas coisas, os macacos, os dois grupos tiveram. Mas a parte pulmonar foi algo interessante, mas a gente vai ter que ver se reproduz em seres humanos e se a gente vai ter uma eficácia comprovada em relação a... Quando o Boris Johnson chega e fala assim, não, a nossa expectativa é de em agosto já termos isso pronto para fabricação, em setembro para distribuição, a gente tem que colocar um grão de sal aí nessa história, porque embora seja mais promissor do que a Moderna, a gente não pode colocar esse tipo de deadline na ciência, né? Não. Eu não sei se te dá essa impressão, mas às vezes eu fico, para trazer a linguagem bem para o popular aqui, tá? Às vezes eu fico com a impressão de filme B, de vilão de filme B, que fica apressando os resultados do cientista. Sim. É bem isso mesmo, parece isso mesmo, né? O cara do Titanic para acelerar o barco para chegar mais rápido. Né? Então o cara chega e fala, não, eu quero os resultados. Aí o pesquisador fala, não podemos. Aí você acaba criando um monstro por causa... Sim. Tem uma chance de ser uma coisa ruim, grande, ou que não funciona. A gente tem vários exemplos de vacinas que são estudadas há décadas, para doenças há décadas, e que não conseguem resultado promissor. Você tem um resultado em meses, mesmo que você tenha um financiamento, um dinheiro infinito, vamos colocar assim, mesmo assim, não é uma coisa que surge assim, rápido, e que você vai ter um grau de segurança para você fazer para todo mundo, literalmente. Você vai ter que dar para todo mundo a vacina. Para você fazer isso numa escala gigantesca, é algo que eu fico muito temerário em relação a gente apressar muito o evento e você acabar tendo uma coisa trágica, até do ponto de vista de uma futura vacina, da população ficar em descrédito com vacinas para coronavírus e ela não querendo tomar, ou mesmo piorar em geral, né? Isso, para outras vacinas, porque já viram que a vacina do coronavírus matou algumas pessoas, sei lá, né? Enfim, a gente precisa ter... Porque mesmo que morra poucas pessoas, você dá em 7 bilhões, se morrer 1 a cada 100 mil, você vai ter lá 70 mil mortes. É muito, e vai ser noticiado todas elas, né? Todo mundo vai colocar na TV ali, morreu depois de tomar a vacina. Mesmo que foi a 1 em cada 100 mil que acontecer. E aí a gente fala do ceticismo do cientista, né? E geralmente na população, de maneira geral, o que a gente vê não é o ceticismo do cientista, é o ceticismo em relação à informação crível e a credulidade onde eu deveria ser cético, porque a informação mais agradável dessa eu não desconfio, né? Que a gente está falando, o cientista ele tem que ser um desconfiado, né?
Mas quando eu não tenho a mentalidade científica, eu sou desconfiado da informação que é verdadeira, mas não é tão agradável, e eu não sou desconfiado daquelas informações que são mais agradáveis. Então, para eu começar a acreditar em teoria da conspiração, é muito rápido, né? Então, falando. Então, assim, realmente é um negócio que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente não falou ainda da vacina da China. A gente sabe Assim, alguma coisa dela? então, a vacina da China foi publicado até um estudo na revista Lancet, que a revista agora está na moda no Brasil, né? Porque falou do presidente, faz estudo da cloroquina, etc. Então foi publicado também nessa revista. E ela fala, assim, mais dados de anticorpos, etc. E que conseguiu ter uma produção melhor do que a da Moderna. Uhum. Então, claro que ainda é um dado preliminar, né? Mas em termos de segurança, também foi testado segurança em humanos e teve aquilo que eu falei no começo, né? 50% teve efeito adverso mais simples, né? De febre, mal-estar, dor no corpo, dor no local da injeção, essas coisas. Mas a maioria produziu anticorpos neutralizantes. Então, é algo que a gente pode também esperar para ver se vai ter algum sucesso aí no futuro. Aqui, até agora, das 3 aí que estão mais, digamos assim, na mídia, mais avançadas, a Moderna é que tem menos dados, e os dados, pelo menos o que foi descrito pelo jornalista, menos promissores, pelo menos o que foi visto até agora. A da Moderna também tem a questão de ela nunca fez uma vacina no mundo, então não tem nenhuma vacina feita por esse grupo. Ela também usa um mecanismo de ação para a vacina funcionar, né, de como vai criar anticorpos, nunca feito antes. É uma coisa interessante, super interessante, se você for ler, mas nunca foi comprovadamente eficaz, né, para nada. É algo mais moderno, mas a gente então tem esses quesitos também. Mas então aqui a vacina vai ter que esperar para saber melhor o que vai acontecer. Agora, assim, setembro, outubro, até o fim desse ano, eu ficaria receoso de prescrever para um paciente meu e até para eu tomar ou dar para minha família, sem, assim, uma coisa inédita na medicina, de uma coisa, assim, absurda. E pelo que está saindo até agora de dados, nenhuma delas me gerou, assim, uma euforia de falar, nossa, é com certeza um milagre da medicina. Nenhum delas, porque eu já falei, da Moderna só produziu anticorpos numa porcentagem pequena das pessoas. O outro só funcionou em macaco e foi só no pulmão que reduziu a doença. No resto, continuou tendo infecção. E da China é mais dados de efeito adverso, etc. Não testou em doentes mesmo. Não infectou, né? Não fala sobre dados mais de doença. Então, a gente ainda não tem algo assim para ficar tão otimista. Claro que isso, não quero ser pessimista aqui, né? Mas a gente tem que ser cético quando a gente fala de ciência e a gente tem que ter o pé no chão, porque você fazer uma intervenção em 7 bilhões de pessoas não é uma coisa que você pode fazer com qualquer dado, com um dado superficial, assim. Eu sou contra isso. Mas não sei, cada um é cada um, né? O problema é esse, doutor. Cada dia mais, cada um é cada um. Aí daqui a pouco vai ter cada um querendo tomar a sua decisão individual a respeito de protocolos que são científicos, né? Então, esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Doutor, muito obrigado por estar conosco. O Mauro, além de professor na Universidade Positivo, um amigo de longa data que nos atendeu prontamente. Né? Obrigado por compartilhar do seu conhecimento com a gente, doutor. Eu espero vê-lo novamente aqui no nosso canal, tá certo? Pode convidar, vai ser meu prazer. Então, é realmente um amigo meu, muito querido aí de muitos anos atrás, a gente se conheceu há muitos anos já. Você que nos acompanhou aqui hoje, eu agradeço também a sua audiência. Fique sintonizado, porque na semana que vem temos mais
Destaque ABC2.